Bom dia, estamos no livro Emunat Habefi, volume 2, o segundo capítulo, página 36. Nós estávamos falando basicamente sobre orgulho, etc. Não temos que ter nervosismo, etc. Lembram? Que a pessoa tem que saber aceitar as coisas, e não somente aceitar as coisas, podemos ter um nível de humildade importante. Então, não somente isso, vimos inclusive sobre Arão, que Arão é recompensado depois com a mitzvah de Birkat Kohanim, que a gente dá para ele de levar o peitoral e tudo mais. Por quê? Levar o peitoral. Porque ele, justamente a gente testemunhou de que ele, quando viu Moshe ficou 60 anos fora do Egito, Arão que ficou lá apanhando com o povo e tudo mais, era o irmão mais velho, e mesmo assim não ficou com orgulho, com soberba, bem pelo contrário, como Moshe mesmo testemunha, ele vai te ver e vai se alegrar no coração. Então vamos lá, página 36, Ima já volta. Rav Yehi Reuven, ele passou anos sofrendo por causa de sua diabetes. Ele tinha dificuldades para se locomover, com dores nas pernas e nos pés. Assim, quando era chamado para palestrar em uma yeshiva, tinha de fazer muitos sacrifícios, pois precisava de ajuda com sua cadeira de rodas, transporte, etc. Numa dessas ocasiões, quando já estava no local de sua apresentação, ele anunciou: desculpem, mas preciso voltar para casa. Seu filho, que acompanhava, perguntou: o que foi? Todos estavam esperando por sua palestra. Se for um livro ou algo assim, posso ir buscar e voltar. O Rav explicou: não se trata disso. É algo que só eu posso fazer. Não é o que está pensando. E assim, o Rav seguiu de volta, sendo transportado em sua cadeira de rodas e carregado até sua casa. Lá chegando, ele nem entrou, mas bateu à porta e disse à sua esposa, assim que ela abriu: Ima, desculpe, esqueci de avisá-la que estou indo para a yeshiva dar uma palestra, mas devo voltar logo. É isso uma grande lição de Derech Eretz, de boa conduta. Já chama consideração que ele teve com a esposa. Na jura anterior tínhamos mencionado inclusive a história do Arizal, lembram? Que inclusive todo bem que vem através de fazer alguém sofrer não vale a pena, não é bom. Nós temos visto que ninguém pode ser tzadik às custas dos outros. Era só ter telefonado. Boa, era uma opção. Era uma opção. Um grande sábio disse a seu secretário: sabe o que perguntam à pessoa quando ela sobe ao Shamaim? Tem uma passagem no Tratado de Shabbat que analisa isso. Que boas mercadorias ela trouxe daqui de baixo? O que você trouxe de baixo? O que você responderia? Seu auxiliar disse: amor e temor a Hashem. Mas o sábio corrigiu: Hashem dirá: os anjos também me servem com amor e temor. Sua resposta é como alguém de Israel que viaja aos Estados Unidos e traz de presente para os filhos muitos sacos de bamba. Ou seja, o cara veio de Israel que te trouxe bamba. O cara veio de Israel e te traz o quê? Sabres. Como chama? Fruta, sabra. Fruta, Ou coisa semelhante. Antigamente tinha o licor que traziam. Então devemos levar para Hashem coisas que não existem nos céus, não que existem lá. Quando você leva para algum lugar, o pessoal leva do Brasil Havaianas, porque ela não tem Havaianas, sei lá, é algo produto, estou dando um exemplo, algo cultural. Antigamente o cara via do Brasil para algum lugar, levava café. Hoje em dia tem café em todo lugar, mas antigamente era muito comum. E era muito caro o café. Especiarias. Não, mas Ele vendia no mercado negro. Algo característico do lugar, como levar um chimarrão vindo da Argentina. Então, devemos levar para Hashem o que não existe lá no céu. O que não existe lá não é novidade. Então, o que seria a novidade? É a força de sobrepuxar nossas más características, de quebrar nosso ciúme, nossa inveja, nossa honra, nosso nervosismo, os desejos materiais. Ou seja, que é o quê? O se sobrepor.
Em inglês se diria overcome. Quando a pessoa está, sabe, ela consegue superar, bravo, a superação. O ser humano tem o poder de se superar. Inclusive, quando diz o profeta, chama os seres humanos como Benatatim lecha mealchim ben haomdim haele. Eu te coloquei caminhantes no meio desses que estão de pé. Porque a vantagem da Neshama, do ser humano, assim explica Hassidut, é o que? Ser um caminhante. Que significa evoluir, se superar. O anjo pode ser um anjo muito elevado. Por exemplo, qual o anjo mais elevado? O serafim. Por que os serafins são os mais elevados? Nisrafim beavodatam. Eles se queimam, pegam fogo de tanto fervor. Eles chegam a pegar fogo. Isso é um mérito? Não, eles foram criados assim. Não podem preferir. Eles foram criados assim. Pegar fogo para ele é querer você colocar palha ou papel na fogueira. Ele pegou fogo. É a característica dele. Não é um mérito. O mérito é quando você muda a tua natureza, quando você se supera. Gostei da palavra. A superação é o grande mérito. Então, quando você chega no Shammai, e você pode dizer, a gente pergunta, olha, o que você fez lá embaixo? Eu me superei. Isto é um mérito. Isto realmente vi com as malas cheias. Caso contrário, você trouxe mais do mesmo. Então, devemos levar nosso silêncio, nossa capacidade de ceder, nossa vitória sobre o Yetzirará. Isso não existe no Shammai. Interessante, a Gemara traz em Masechet Shabbat uma outra passagem, também no Tratado de Shabbat, quando discute sobre a outorga da Torá. Quando nos conta como foi a outorga da Torá, numa determinada passagem, diz que os anjos reclamaram com Deus que é Mailudze, o que esse, vamos dizer, o ser humano está fazendo lá no Shammai. A gente falou, veio buscar a Torá. E eles reclamaram, não, Tnaut Chala Shammai, dá a Torá aqui nos céus. Como vai dar a Torá para eles? A Torá não tem graça lá. Aí Moshe Rabbeinu falou, peraí. Aí Hashem falou para ele, você quer a Torá? Então, argumente. Falou, vou argumentar com eles, vão me comer vivo. Vão me acabar. Aí Moshe, na prática, depois, finalmente, ele diz, a Torá fala de honrar os pais, vocês têm pai e mãe. A Torá te diz para lutar contra o Yetzirará, vocês têm Yetzirará? A Torá não foi dada para os anjos. A Torá foi feita justamente para quem? Para o ser humano. Como um guia de superação. De vocês constantemente crescer, evoluir, progredir. Então, na prática, é disso que se trata. A gente tem que aproveitar a Torá para isso. Onde a Torá consegue fazer de você uma melhor versão de si mesmo. A Torá te ensina como você transformar-se em uma melhor versão de si mesmo. As pessoas mal interpretam, pensam que a Torá é só rezar e só estudar a Torá o dia inteiro. Todo o mérito de estudar a Torá o dia inteiro é para aplicar depois. Porque através do estudo da Torá você melhora, você cresce, você evolui. Não é que não é verdade, tem que estudar a Torá. Por isso que, um segundo, por isso que o Talmud debate em dois lugares, pelo menos, dois assuntos importantes. Um deles é a Torá é mais importante e outro, o estudo da Torá, perdão, o cumprimento da mitzvot é mais importante. Qual é mais importante? O estudo da Torá ou o cumprimento das mitzvot? O segundo. Cumprimento da mitzvot. A resposta da Torá é uma resposta judaica talmúdica característica. Gadol Talmud shemevili de maase. É maior o estudo, por isso ele traz a ação. Ou seja, quem é maior o estudo? Mas por que maior? Porque ele traz a ação. Então a ação é mais importante. Mas se eu não tenho estudo, não tenho como fazer a ação. Se eu não estudar, não sei o que fazer. E não sei como fazer. Talmud Torá que é muitas vezes ela fica mecânica. Tem gente que faz mecanicamente, não sabe nem o que está fazendo, por que está fazendo. Agora, se você estuda, você sabe. Exatamente, por essa razão que o estudo é importante, mas só estudar
e só ficar estudando. Ao contrário. Se você estuda e não pratica, é ao contrário. Isso depois é contra você. Então, você tem que estudar e praticar. E toda a questão do estudo é para poder pôr na prática depois. Então, todo é grande o estudo, como você me falou. Talmud Torá que peraí. Mas se esse Talmud não traz ação, ao contrário. Enquanto você não sabe, você pode chegar no Shammai e me dizer, não sabia. Você chega no céu, depois de 120 anos, te perguntam, você colocou tefilim? Que é? Tefilim? Que é isso? Caixinha preta. Ah, do avião que caiu. Peraí, não, caixa preta é outra coisa. Aliás, a caixa preta é vermelha, na verdade. Mas não quero entrar no mérito da questão. Mas o conceito. Mas serve para o tefilim. Aí o cara chega no Shammai, que conta essa história, o Rebbe anterior, na introdução do livro dele, ele escreve isso. Vai chegar no Shammai e perguntar para ele por que ele não colocou tefilim. Eu não sabia. E o que vão fazer com ele? Ele não sabia. Vão castigá-lo? Ele não sabia. Não é que ele não quis fazer. Agora, aquele que sabia e não fez, qual o argumento dele? Qual o álibi? Voltando ao assunto, então, na prática, todo cumprimento de mitzvot é o mais importante. Tachlis, o que te define é a ação. Ou seja, teus atos são o que te definem, não tuas intenções. As intenções são importantes, mas tem que ter os atos. Porém, você precisa de saber, precisa estudar. Por quê? Se eu não estudar, eu não vou saber o que fazer e como fazer. Interessante, onde aprendemos sobre as intenções? Na Parashá da semana. Na nossa Parashá. O que consta na Parashá? A Parashá nos ensina uma passagem importante sobre Yehudá, quando os irmãos se jogaram em cima de Rubén. Rubén e Yehudá, os dois que participam. Se jogaram os irmãos para vender Yosef, Rubén diz o quê? Olha, não vamos matar ele, sei o quê, vamos jogar no buraco. Certo? Vamos jogar no buraco, depois a gente vê o que a gente faz. Depois foi Yehudá que mandou vendê-lo. Mas Reuben teve boa intenção. Certo? Ele, mas ele tem... Não. Isso não é nada. Isso não é nada. Vem no senhor já está de Parashá e aí você ouve. Mas aí... Não. E vai Yeshvu lechol lechem. Sentaram para comer e beber e sentaram lá a fazer um fabrengen. O irmão está lá sendo mordido pelas cobras e escorpiões e ele está lá fazendo fabrengen, fazendo lechaim. Mas Reuben teve a boa intenção. Por isso que a Torá diz que, na prática, toda a intenção dele foi vai atzileu miyadam, ele salvou das mãos dos irmãos. Ele salvou naquela hora. Ele teve a intenção. De fato, ele foi vendido, por isso que depois se arrependeu. E ele foi fazer, como chama, Teshuvah e tudo mais, enfim, no episódio, onde ele estava. Quando ele volta, pergunta onde ele estava, ele foi fazer Teshuvah. Mas, voltando ao assunto, as intenções não são suficientes. O que define são as boas ações. E mesmo assim, para você fazer, tem que estudar. Alguém quer ajudar uma pessoa que está sofrendo, vai estudar medicina. Se for uma questão física, biológica. Se for uma questão emocional, vai estudar psicologia. Ou seja, você precisa estudar para saber o que e como fazer. Então, essa é a ideia. Gadol Talmud Shemevil Lidei Maaseh, grande o estudo, porque ele leva a ação, ele que nos ensina o que fazer e como fazer. Ou seja, se eu não estudo direito as alahot de tefilim, vou terminar colocando o tefilim aqui, do lado. A gente vê, muitas vezes a pessoa se mexeu e o tefilim está aqui do lado. Ou, em vez de colocar aqui no braço, ele coloca aqui. Então, ele não cumpriu com a mitzvah.
pode ter boa intenção, mas se ele não sabe, ele não está cumprindo com a mitzvah. Ok? Que nem um cara vai no médico e o médico vai dar um tratamento. Você tem que tomar esse comprimido cada 8 horas. Ou como chame, um antes da refeição, outro depois da refeição. Aí você tomou os comprimidos na hora certa, porque te orientaram. Caso contrário, toma os comprimidos. Ninguém te diz como, nem quando, nem... Aí vai tomar todos juntos, de uma vez só. Acabou. E o que vai acontecer? Com certeza o efeito vai ser bem diferente. Doutor? Não é verdade? Sim. Às vezes. Mas você pode contra remédio. Muitas vezes. Então vamos lá. Se conta? Eu diría que tiene más mérito ainda. A veces tem pessoas na vida que realmente no estudiaron Torá porque na casa os pais não dieron a ele. Ele llegó, está no mundo, llegó quizá 18 anos, 20 anos, nunca estudió, nunca fue a la escuela judaica, nunca fue nada. Creo que en parte influye, quizá tem uma meta que não sabe que faz que tu filho chorar. Na verdade, você está... Não estou entendendo direito o que está querendo dizer. Sim, entendo. Eu acho que... Então, me explica, porque prefiro entender direito o que você está querendo dizer. No, creo que hay un nivel más elevado ainda. O nível mais elevado do que você estudar, não tem. Você tem que estudar. Calma. Se eu ensino meu filho, não me isenta de eu estudar. Ah, no, lógico, no, eso sin duda. Então, isso não é mérito mais elevado. É querer você dizer, eu não faço milagre, mas vou fazer nos meus filhos. No meu, ninguém mexe. Desculpa a expressão, mas o que você está falando é isso. Fazer os outros comer cachê, mas eu não vou comer cachê. Onde está o nível mais elevado? No, simultaneamente. Então, bom, por isso eu falei, não estou entendendo o que você está dizendo. Entendeu? Só estou querendo, de alguma maneira, o que nós estávamos falando sobre a importância, na verdade, que tem de a pessoa, através do estudo da Torá, ela que te refina ao ponto de te torna uma melhor versão de si mesmo, que o que estávamos falando antes, de se superar. Agora, eu preciso, obviamente, estudar para me superar, e como que isso seria praticar as ações. A Torá que me ensina como utilizar as coisas, qual é o objetivo, qual é o propósito, como me torno uma pessoa melhor na sociedade, no ambiente, no mundo. Posso fazer uma provocação? Mais? Conheço famílias e famílias que nunca abriram uma Torá e cujos filhos e tudo são pessoas muito dignas. Gita e Neshuma e sem nenhum reparo. Não, mas, da onde vem isso? Perdão. Temos dois lados. Tem um lado natural. Pois é. Tem um lado natural e tem um lado que a Torá nos ensina. De onde vem o lado natural? O lado natural faz parte do teu ser. É natural, essa questão é natural. Tem gente que tem tem gente que tem um metabolismo muito mais, como chama? Não diria desenvolvido, saudável, e tem gente menos. Da onde vem isso? É natural, é genético. Temos o genético, nós acreditamos que temos um genético biológico, um genético literalmente no DNA físico, e tem no espiritual. Todos somos descendentes de Abraão, Isaac e Jacob, isso que se explica, temos uma Neshama, temos uma alma que faz parte desse DNA espiritual. Então, tem isso. Do mesmo jeito que alguém tem um metabolismo para metabolizar justamente os alimentos, etc., temos esse metabolismo espiritual. Agora, mesmo assim, calma, mesmo assim, sem a Torá, você está todo num aspecto do natural. A Torá te faz transcender de uma forma diferente, de uma forma sobrenatural também. Ok? Mas temos, é verdade, tem gente. Não. E tem ser religioso não é garantia também de ser gente boa e de se superar. Ou seja, a religiosidade, como chama? Aparente, por assim dizer, não é garantia de nada. E não adianta, como quem diz, faz o que eu digo e não o que eu faço. Ou seja, toda a Torá, por isso que porque a voz nos ensina que Alomed almenat laasot.
Tem Alumed, Almenat Lelamed, tem aquele que estuda para ensinar e aquele que estuda para praticar, que é um nível maior ainda. Que é disso que estávamos falando. Se desculpa, agora sim. Rabino, a medicina, né, a biologia estuda o DNA físico, né? Tem todos os estudos da genética. Os rabinos também existe um estudo desse DNA espiritual, um conhecimento. Tem esse lado também? Na verdade, na Torá tem, não os rabinos. Se os rabinos estudam, praticam, etc., os rabinos são seres humanos, que nem médicos. Médicos não são a medicina, são médicos que praticam medicina. Rabinos teoricamente praticam. Tem rabinos que praticam de uma maneira, tem rabinos que praticam de outra. Calma, eu só quero esclarecer, porque rabinos somos seres humanos. As pessoas dizem, não, vocês rabinos não podem. Não devem, talvez, não é que não podem. Eu tenho Yetzer Hará como qualquer ser humano, eu tenho falhas como qualquer ser humano. Eu tento, através do que estudo e tudo mais, praticar o máximo que eu posso dentro das minhas possibilidades, capacidades e demais. E isso que devemos tentar fazer. Agora, tem gente que não consegue. E etc. Eu deveria acordar todo dia às 5 da manhã, poder estudar e fazer academia e tudo mais, e estar pronto aqui às 7 da manhã, depois da mikve, tudo, para começar a shacharit. Não consigo. Não consigo. Vou dormir tarde, sei lá o quê, não consigo. Mas eu tento fazer o esforço. Eu tento poder, se Deus quiser, tentar vir na mikve todo dia antes da tefilá. Não, eu vou depois. Cada um sabe, tenta... E a noite não estudiaste? A meia-noite estou acordado estudando, Bueno. geralmente. Mas é complicado. Ontem à noite acho que não foi, não chegou à meia-noite, acho que ontem à noite foi 15 para meia-noite, o momento que eu fui dormir. 20 para meia-noite. 11h30 estava ainda com livro. Mas é uma realidade. Agora, você me diz, deveria ser melhor. Talvez eu deveria ter maior disciplina para ir dormir mais cedo, para poder acordar mais cedo, mas não adianta. Enfim, tenho minhas justificativas que não me isentam de um compromisso de tentar ser melhor. Ponto. Agora, voltando à Torá, sim, a Torá, sim. Por isso que temos a parte, desculpa, a parte mística da Torá, a parte emocional da Torá, a parte de Hassidut, etc., que nos ensina justamente sobre toda essa parte mais mística. Na Torá temos dois tipos de mitzvot. Temos mitzvot práticas, visíveis, tangíveis, e mitzvot como amor e temor. Amor e temor a Deus e amor ao próximo também. São difíceis. Como você avalia? Eu estou tzedakah, tá vendo? Estou fazendo mitzvah. Estou só, como chegar, apaciguando minha consciência. Mas não fiz mitzvah. Então, por quê? Porque me dá dor. Agora, estou nem aí com você. Ao contrário, a Torá te ensina que você tem... Bom dia. Você tem que estar ligado com o próximo. Você tem que se importar com o próximo. Ou seja, em quem está o foco? O foco está em mim ou está em você? E essa é uma grande diferença. Posso só falar uma coisa? Você fala em DNA. Uma vez eu li uma coisa linda, porque o DNA são letras, né? E alguém me Lógico, D, N e A. O DNA são letras, não, são 4 letras. São 4 letras. O DNA são 4 letras. O RNA também são 4 letras, só que muda o T pelo A. Mas são 4 letras que se combinam e cada combinação de 3 gera um aminoácido que vai formar uma proteína. Alguém me fez uma comparação uma vez linda sobre as letras da Torá também, que tem uma coisa assim, quer dizer, no momento que você junta as letras certas no lugar errado, você gera uma... Bom, isso que se explica em Kabbalah, na verdade. Kabbalah está explicado que com 2 letras você constrói 2 casas. Essa é a combinação AB e BA. São 2. Com 3, que se chama proporção geométrica. E você vai aumentando as possibilidades. Com as letras, você pode criar, por isso que se diz que Deus criou o mundo com a fala, com letras. Porque a combinação de letras, a pedra em hebraico Even, são as letras Aleph, Bet, Nun. Entendeu? E cada letra você vai combinando de outra maneira as letras, isso que dá as palavras e dá o sentido e faz as coisas. Bom dia, bom dia.
Vamos lá, mais uma historinha. Temos... Não, essa é compridinha. Vamos deixar para... Bom dia, que coisa, Bom dia.